Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu tomo a escritura que se encontra em Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Então, o apóstolo São Paulo, nós cremos que quem escreveu esta carta foi o apóstolo São Paulo. Não há provas, o autor não se identificou, mas o profeta desta era, como também muitos biblicistas, eles creem que quem escreveu essa carta foi o apóstolo São Paulo. E nós cremos nisto não por causa dos biblicistas, os estudiosos da Bíblia. Nós cremos que quem escreveu esta carta foi o apóstolo São Paulo, porque o profeta desta era disse que quem escreveu foi Paulo. Então, não é que nós endeusamos William Branham, o profeta desta era. Claro que não. Nós apenas reconhecemos o seu valor. Um profeta, ele tem o assim diz o Senhor. Os teólogos têm interpretação, mas somente o profeta é que traz a revelação de Deus. Deus não fala diretamente às pessoas. Deus sempre usa profetas. E se Deus precisou usar um profeta nas demais gerações, nas demais dispensações, tanto da lei como na graça, usando mesmo Paulo, que era um apóstolo e profeta, se precisou de um profeta no primeiro século, quanto mais precisaríamos de um profeta agora no último século. E Deus disse que não faria coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, cremos nisso. Agora, voltemos ao nosso assunto aqui. O apóstolo São Paulo, ele está falando que nós temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. E ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Então, Deus entende você. Deus te entende. Olha, Deus se fez carne, como diz João, capítulo 1, verso 14. Então, Jesus, em forma humana, ele foi feito menor que os anjos, para que pudesse ser tentado. Apenas em Jesus, Deus sofreu tentação, porque Deus, em espírito, ele não tenta e nem pode ser tentado, como diz Tiago. Mas Deus se fez carne e habitou entre nós, e ele se fez menor que os anjos para que ele pudesse sofrer a tentação e cumprir a lei e os profetas, para que pudesse receber a adoção e assim então ele pudesse estender esta adoção para nós. Jesus Cristo recebeu a adoção lá no Monte da Transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias vieram ali falar com ele. Então ali foi a cerimônia de adoção de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz que nós fomos predestinados
para filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo, porque nós não conseguimos essa adoção por nós mesmos. Nenhum de nós é perfeito, apenas através de Jesus Cristo somos perfeitos. A nossa perfeição é por representação. Então ele venceu por nós, foi perfeito por nós, morreu pagando o preço dos nossos pecados, ele levou sobre si o nosso pecado. Que coisa maravilhosa! Por isso agora nós não temos pecado algum, porque o pecado não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se o seu pecado está sobre você, então Jesus não levou o seu pecado. Mas se Jesus levou o seu pecado, então nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, disse Paulo. Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele venceu por nós, ele sofreu aqui como homem e ele nos entende. Ele nos entende. Agora, o fato dele nos entender não quer dizer que ele releva os nossos pecados. Não, eu vou pecar, vou aprontar, Jesus me entende. Ele sabe que eu estou sendo tentado, a carne é fraca. Não, não é isso não. Não é isso não. Eu só estou querendo mostrar que quando você se arrepende e você clama por misericórdia, e você deve fazer isso enquanto é tempo, é o que no verso 16 diz assim, Paulo diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno é agora, porque Deus está encerrando o seu companheirismo com os gentios e voltará para os judeus. Porque há 2000 anos atrás, Deus encerrou o companheirismo com os judeus e se voltou para os gentios, porque os judeus rejeitaram a Cristo. Então, quando eles rejeitaram a Cristo, então Cristo se voltou para os gentios. E agora, os gentios estão rejeitando a Cristo. O mundo está se tornando tal qual foi nos dias de Noé e tal qual foi nos dias de Sodoma. Então, como o mundo está rejeitando a Cristo, que é a palavra, não se iluda. As igrejas também estão rejeitando a palavra. A teologia, de certa forma, até certo ponto, ela advoga o pecado. Então, ela coloca tudo ali em modos e costumes. Então, o que a Bíblia falou para as pessoas não fazerem hoje, então a Bíblia fala: não, isso aí é modos e costumes, aquilo lá era só para a época. Então, o mandamento mudou, a palavra de Deus mudou, mas Deus diz: eu sou Deus e não mudo. Se Deus não muda, como pode a sua palavra mudar? Mas nós não cremos que Deus muda, nem sua palavra também não muda. Essa conversa de que modos e costumes, que aquilo era só para aquela época e hoje você pode fazer, isso é um engano do diabo. Nós cremos na palavra. Então, o católico crê na igreja, o evangélico crê na teologia, mas nós cremos na palavra. Não importa o que a igreja diz, não importa o que a teologia diz, a nós importa o que a palavra diz. Então, a palavra diz para nós nos chegarmos a Deus, a fim de sermos ajudados e alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. É agora. Então,
a palavra está para voltar para os judeus, porque os gentios estão rejeitando. Os gentios estão rejeitando, mas ainda é tempo. Ainda estamos na graça. Se a humanidade soubesse que estamos vivendo nos últimos dias, elas sairiam dos bares e iriam para a igreja. Se a humanidade soubesse que estamos nos últimos dias, ela deixaria de ir para o cinema e iria para a igreja. Elas deixariam de ir aos shoppings e iriam para a igreja. Elas deixariam de assistir às séries e elas assistiriam os cultos. Elas deixariam de estar se comunicando com o mundo através das mídias sociais e elas estariam se comunicando com Deus através da oração. Mas o que fazer? A Bíblia disse que eles estariam assim, que eles seriam assim. Mas a Bíblia também diz que os demônios lutariam contra o Cordeiro e o Cordeiro os venceria, e venceriam os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. De quem que a Bíblia está falando? De mim e de você. Nós somos esses eleitos e fiéis. Nós somos eleitos porque de fato Ele nos elegeu. E quando a Bíblia fala que nós somos fiéis, não quer dizer que nós não teríamos nenhum erro, nenhuma falha. Nós temos falha no homem de fora, mas nós não temos nenhuma falha no homem de dentro. Nós temos falha aqui de baixo, erro daqui de baixo, mas nós não temos erro dali de cima, que é doutrinário. Então, meu irmão, minha irmã, pensa na grandiosidade do dia presente. Este é o dia quando nós podemos ter esta confiança para com Deus, que nós podemos nos chegar ao seu trono de graça para alcançar misericórdia, alcançar perdão, porque um dia destes, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se levantará do trono do Pai para vir buscar a sua noiva. E quando ele se levantar do trono, então o período da graça, da misericórdia terminará. Porque quando ele sai do trono, então deixa de haver sangue no propiciatório. E não havendo sangue, então é juízo. Estamos no último tempo. Veja, você tem erros e falhas, mas você tem um trono de graça e de misericórdia. Você entrou na fila a tempo. Pense nisto. Você alcançou misericórdia a tempo. Você está salvo. Você está salva. Nunca saia deste reto caminho. É um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. A sua recompensa, ela pode tardar, mas não falhará. Quando Deus voltar para buscar os seus, Ele se lembrará de você. Ele não se esquecerá de você. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.